Como você acompanhou essa semana, a Polícia Federal deixou Bolsonaro a um passo de ser julgado pelo STF criminalmente e assim parar na cadeia, considerando apenas um de seus muitos processos, o inquérito que apurava a falsificação nos cartões de vacinação. Mas você que está acompanhando aqui esse canal já há 5 anos começa a se perguntar: meu Deus, quando isso vai acontecer? Né? Agora, quanto tempo demora? Nessa publicação, eu vou explicar para você que pode ser muito antes, provavelmente será muito antes do que você imagina, porque adivinhe, Xandão deu prazo para acontecer. Rapaz, esse homem tem que começar a botar umas velhinhas lá no canto para ele, né? O que aconteceu? Ele determinou que a PGR tenha um prazo para responder se quer abrir ou não, oferecer ou não essa denúncia contra Bolsonaro. E eu vou falar para você esse prazo, explicando a matéria, logo após também te contar que se você quer ver Bolsonaro preso, a melhor coisa que você pode fazer agora é pregar o dedo no like sem piedade nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. A gente precisa muito da sua inscrição. Essa força faz com que o vídeo chegue a quem precise e a gente continue aqui diariamente falando dos crimes que o Bolsonaro comete para que a justiça fique de olho, beleza? Então vamos entender mais uma vez o que foi que aconteceu para você saber quando é que vai ser o prazo. Qual que é o rito desse processo? Primeiro, a Polícia Federal faz a sua investigação, colhe provas com o depoimento, com a delação premiada de Mauro Cid ou não, tá? Mas houve delação, Mauro Cid colaborou, coletou essas provas. Se essa delação do Mauro Cid for cancelada, as provas continuam a valer, não tem problema nenhum, e são muitas provas, prints do cartão de vacinação falsificado no próprio celular do Mauro Cid, já acharam a impressora que imprimiu o cartão de falsificação, já achou o cara que fez a inserção dos dados adulterados no sistema do SUS, já encontrou conversa no celular desse cara com a filha dele para falsificar, a filha pedindo para que ele não falsificasse o cartão dela. Então tudo já está montado. Como disse o Cid, isso é uma verdade. Eles já têm tudo. Eles só precisam agora de alguém que confesse. Na verdade, não precisam, né? Se confessar bem, se não confessar, amém. Então a Polícia Federal concluiu essas investigações, já tem o que é suficiente, já entendeu a rede de tramas e já tem o que é suficiente para colocar os culpados na cadeia, assim, mais de 16 pessoas, inclusive a própria mulher do Mauro Cid, tá? Não tinha dado essa informação ainda. Então a polícia indicia essas pessoas, oficialmente entrega um documento falando que, olha, esses são os culpados segundo a nossa apuração. Como essa galera aí tem foro privilegiado, quem pode oferecer essa denúncia é somente o PGR, Procuradoria-Geral da República, que não é mais de Augusto Aras, agora é do Paulo Gonet. Augusto Aras era o PGR, a única pessoa no Brasil que poderia oferecer uma denúncia contra o presidente e que engavetou muitos processos, né, contra o Bolsonaro, blindou o Bolsonaro. Mas agora é Paulo Gonet e Bolsonaro não é mais presidente, né? Paulo Gonet vai ter agora a sua primeira oportunidade de oferecer essa denúncia formalmente ao STF. Ofereceu o documento ao STF, o STF vai votar pela aceitação e vai votar pela condenação ou absolvição do réu. Então isso tem sido um processo bem rápido. Você tem visto aí a exemplo dos processos do TSE, que foi feita a denúncia, poucos dias já vai ter o julgamento e no máximo em 2 dias o julgamento acaba. Isso é claro se nenhum dos juízes pedir vista. Ah, Rony, mas então, a gente está em qual fase? A gente está na fase em que a Polícia Federal acabou de oferecer o indiciamento e o PGR precisa fazer a denúncia. Rony, quando ele vai fazer? Quando ele quiser fazer. Só que tem um porém. O ministro Alexandre de Moraes determinou que quando ele quiser, vai ter que ser no máximo em 15 dias. E aqui que está a informação bombástica dessa notícia. O PGR tem 15 dias a partir da declaração desse documento do Xandão para se manifestar. Se quer que o Bolsonaro seja o réu no processo, se quer que ele seja denunciado junto com Mauro Cid,
É claro que ele pode tomar essa decisão individualmente para cada um dos suspeitos, né? Mauro Cid, Bolsonaro, a esposa do Mauro Cid, pai do Mauro Cid, todo mundo aí. Então, segundo a matéria, o ministro Xandão deu 15 dias para o Paulo Gonet decidir se quer que seja oferecida a denúncia contra Bolsonaro e mais 16 pessoas no contexto da fraude do certificado da vacinação do Covid-19. Entenda, por favor, isso não tem nada a ver com o golpe, exceto, é claro, a relação de para que eles queriam essas vacinas, esse comprovante de vacina, e tudo isso faz parte do contexto mesmo do processo do golpe. Mas essa falsificação ela será julgada individualmente. Será a primeira oportunidade para o PGR novo, Paulo Gonet, decidir algo envolvendo Bolsonaro. Primeira vez que ele vai, falar, mostrar para nós se tem coragem e independência para denunciar essa coisa. Gonet foi indicado pelo próprio presidente Lula, mas sem os critérios bolsonaristas. O bolsonarista só colocava companheiro. O Paulo Gonet, por exemplo, Lula nem conhecia. Ele foi indicado por sua competência. Não obedeceu à lista tríplice da PGR, porque isso se mostrou falho, como vimos aí com Janot e tantos outros, mas seguiu ali alguém da carreira e indicado por suas competências. Ele tomou posse em dezembro e agora vai decidir se denuncia o ex-presidente Bolsonaro e os outros suspeitos ao Supremo. O sigilo sobre esse relatório da Polícia Federal foi retirado na terça-feira, dia 19, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, ao menos 9 pessoas teriam se beneficiado de um esquema de fraude montado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Bolsonaro e suas filhas, a esposa, 3 filhas de Cid e até o deputado Gutenberg Reis de Oliveira, do MDB do Rio de Janeiro, estão entre as pessoas que se beneficiaram desse esquema criminoso. Segundo, tudo isso porque não queriam tomar a vacina original para seguir a religião ali do bolsonarismo, a vacina real. Segundo a PF, o Mauro Cid inseriu informações falsas no sistema do Ministério da Saúde com o objetivo de facilitar a entrada e saída dos Bolsonaro dos Estados Unidos, burlando exigências sanitárias contra o Covid-19 impostas por esses países, no caso dos Estados Unidos e pelo Brasil. Ambos os países exigiam vacinação contra a doença para que se pudesse entrar nesse país à época. Fábio Weingarten, ex-ministro de Bolsonaro, hoje advogado do ex-presidente, criticou a divulgação do indiciamento. Mas é claro que eles criticam, Quanto mais proteger o Bolsonaro, melhor. Quando era no Lula, eles reclamavam porque tinha pouco helicóptero fazendo a cobertura no dia da busca e apreensão. Aspas aqui para o Weingarten. Vazamentos continuam aos montes, aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal, que logicamente deveria ser de revestimento técnico e procedimental, ao invés de midiático e parcial. Achei interessante. Onde estava o Weingarten nos processos do Lula? Eu não vou ficar insistindo nisso por muito tempo, mas vou insistir nisso por muitas vezes. Onde é que essa galera estava? Porque eu não consigo deixar de ver como eles são cínicos sempre, em tudo. Eles pedem liberdade de expressão para mandar você calar a boca. Eles pedem devido processo legal para ter liberdade de mandar você ser preso porque eles acham que você é bandido. É assim. E não tem vergonha, não. Eles fazem isso em público e os seus pares batem palma e não se sentem envergonhados. Isso ele escreveu no Twitter. Bom, o Weingarten, eu não sei como é que ele não foi indiciado em vários desses processos aqui. Eu, particularmente, acho que quando saiu do golpe, ele vai estar junto aqui. Como disse o jurista e ex-juiz Mayarovitch, ele é um comunicador travestido de advogado. O que ele sabe fazer, na verdade, é inflamar as massas da internet. E aí dá aquele ar de que está falando como advogado do Bolsonaro para dar aquele requinte, como ele disse, o revestimento técnico. Então, tá aí, essa é a grande informação da matéria. Primeiro, que o PGR tem até, agora são 23 de março, em abril, em algum momento de abril, o PGR vai ter que falar. Tomara que fale segunda-feira,
Eu acho que ele não fará isso para não parecer que foi leviano com o processo. Ele vai usar o prazo, ler o processo e tal. A depender do calhamaço de folhas, né? E aí ele vai ter que decidir se vai denunciar ao STF o Bolsonaro ou não. E segunda informação importante é de que eu não tinha dito que a mulher do Mauro Cid está aqui nesse processo também. Mauro Cid, que essa semana, ontem mais especificamente, segundo algumas interpretações, foi enganado pela segunda vez pelo bolsonarismo para se lascar. Se acompanhou o áudio vazado, né, onde ele tinha uma conversa com o interlocutor lá, supostamente alegando que estava sendo torturado, que não era nada do que ele tinha dito em depoimento era verdade, que o Xandão já tinha uma narrativa pronta e que só precisava de alguém para, como testa de ferro, para assinar essa narrativa, no sentido de que a narrativa seria falsa e se tornaria verdadeira a partir do endosso de pessoas como o próprio Mauro Cid. Mauro Cid foi chamado a se explicar, onde negou, inclusive, essa outra informação que eu estou te dando essa no vídeo. Mauro Cid, quando chegou na PF, disse que não, esse áudio aí não tem nada a ver não, esquece isso aí é coisa minha, não, na verdade tá tudo certo com o processo, não fui torturado não, continua a delação premiada. Mas mesmo assim, ele sofreu uma nova busca e apreensão, né? Deram baculejo, pegaram o celular da esposa dele e constataram que ele estava se comunicando com outros envolvidos no processo, o que configura uma quebra das condições da sua prisão domiciliar. Ele estava preso em domicílio, ele não estava solto em casa. Agora ele vai continuar preso, só que na sede, imagine que seja na sede da Polícia Federal, né? Ou então talvez no quartel, porque ele tem esse direito, mas preso fora de casa. Porque ele incorreu nessa quebra desse contrato de prisão domiciliar. E também porque, ao quebrar esse contrato, configurou também uma obstrução de justiça. Porque o teor da conversa seria o de tentar interferir nas investigações, impedir que o processo corra normalmente. E várias teorias foram levantadas para explicar isso, né? Vários juristas e comentaristas, jornalistas, advogados e palpiteiros, cada um tem uma visão diferente. Alguns dizem que Mauro Cid teria feito isso porque é muito inteligente e estaria ali arrumando uma forma de invalidar a delação premiada que ele mesmo fez. Outros já dizem que isso é absurdo, porque ele mesmo seria o único prejudicado com isso. Tanto é que foi, de novo, voltou para a cadeia e não mudou nada no processo. E a teoria que eu mais gostei até agora, a hipótese que eu mais gostei até agora, é a que diz que o Mauro Cid foi enganado por uma segunda vez, né? Dizendo, como ele já disse no áudio, ele foi o único que se lascou e perdeu carreira, perdeu família, perdeu tudo que tinha na vida. Nem muito dinheiro ele disse que não ficou, ao apontar como exemplo comparativo o Bolsonaro, que tem milhões de reais em Pix na sua conta. E aí, em tese, alguém teria convencido Mauro Cid em gravar esse áudio de novo, para talvez tenha dito a ele que isso o ajudaria na sua causa, mas quando, na verdade, o único objetivo seria novamente ajudar Bolsonaro. Eles têm uma hipótese, eles tinham essa hipótese, afirma que eles tinham a intenção de invalidar a delação premiada do Cid, mesmo que isso fosse ruim para ele, para diminuir o peso das acusações contra Bolsonaro. Com isso, eles teriam a segunda intenção, que seria a de anular todas as provas colhidas com a delação, e aí demonstrando uma ignorância jurídica extrema, porque mesmo que viesse a anular a delação, as provas continuam tendo sido colhidas de forma lícita e continuam valendo segundo as leis brasileiras. E, por fim, eles teriam a intenção de tornar necessário, para esclarecer esse imbróglio, a divulgação dos depoimentos de todos os envolvidos, principalmente os comandantes das Forças Armadas, general e o comandante da Aeronáutica. Porque eles já vêm tentando pôr a mão nesse depoimento há muitos meses. Já fizeram processo do STF, pediram, foi negado. Então, criando esse mimimi em torno do Mauro Cid, inclusive o próprio Fábio Weingarten já foi dar uma de João sem braço, falando, olha, eu não sei como me posicionar, não tenho opinião formada, mas eu acho que posso formar minha opinião se vocês divulgarem os depoimentos. É claro que eles não vão fazer isso, porque parte desses depoimentos parte do sigilo desses depoimentos são importantes
para que outros processos contra Bolsonaro que ainda estão em curso, como o do golpismo, sejam concluídos sem interferência dos bolsonaristas. O fato... Aliás, tem um outro objetivo por final que se manifestou hoje através do perfil do Malafaia e de alguns bolsonaristas, que é o de criar uma CPI para adiar ainda mais, né, esse julgamento e a prisão do Bolsonaro, postergar e criar narrativas, porque aí você colocaria ainda mais o povo em dúvida. Você teria palanque para que os bolsonaristas falassem e mentissem indiscriminadamente, como eles sempre fazem. Eu espero que nenhuma desses objetivos se cumpra, porque não faz sentido mesmo. É algo que, como foi dito pelo Reinaldo Azevedo, parece genial, mas no fim das contas, para quem entende, foi só uma grande burrice. E, de novo, parece ter sido uma estratégia que só ferrou o Mauro Cid. Tem também o pessoal que levanta a hipótese de que o Mauro Cid fez isso por conta própria para evitar perseguições da milícia. Ele sabe o que está fazendo com a Polícia Federal, mas está mentindo, no caso, para a milícia bolsonarista. Não, cara, eu não falei nada, não. Eu fiquei caladinho, eles já sabiam de tudo. Tem essa hipótese também, que também é muito boa, e tem uma outra que fala sobre ele estar sobre ameaça, terem ameaçado ele para gravar esse áudio. Aí, realmente, só instaurando um inquérito para investigar o áudio do Mauro Cid, para entender. Bom, eles coletaram provas, fizeram busca e apreensão. Quem sabe sai um novo fruto disso daí. De toda forma, para saber o resultado final do capítulo dessa história, não perca os próximos episódios aqui no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, Rony Teles. Senta o dedo no like, se inscreve para que o YouTube te ajude a lembrar da data. A gente volta, um abraço, fui!